A tapeçaria da existência humana é tecida por fios de mistério, de perguntas que ecoam através dos milênios. Quem somos? Por que estamos aqui? E haverá, em algum recanto da vastidão, uma voz maior, um sussurro cósmico que possa nos guiar? Ao longo da história, incontáveis indivíduos, de profetas antigos a místicos contemporâneos, afirmam ter encontrado respostas, não em pomos sagrados ou dogmas estabelecidos, mas em uma experiência tão íntima quanto avassaladora, a voz de algo que transcendia o mundano, a percepção do divino. Hoje, mergulharemos em um desses relatos, uma jornada que promete desvendar não apenas um momento de revelação singular, mas o profundo ressoar dessa epifania, que para um homem, redesenhou completamente o mapa de sua existência e a bússola de sua missão. Prepare-se para uma exploração das fronteiras entre o cético e o sagrado, entre a lógica e o inefável. Pois esta é a história que desafia a compreensão, a narrativa de um encontro que para ele foi nada menos que ouvir a voz de Deus. Nossa história começa com Alexandre, um homem de intelecto aguçado, cujos anos de estudo em filosofia e história antiga o haviam equipado com uma mente analítica e um coração inquieto. Na casa dos 40, Alexandre havia alcançado um patamar respeitável em sua carreira acadêmica, rodeado por pilhas de livros e o prestígio de publicações. Contudo, por trás da fachada de sucesso e erudição, fervilhava uma profunda insatisfação. Ele se via como um arquivista do conhecimento humano, mas não como um construtor de significado. A busca por um propósito maior, aquela grande narrativa que uniria todos os fragmentos da existência, parecia um horizonte que ele nunca conseguia alcançar, por mais que se aprofundasse em textos milenares ou teorias contemporâneas. O sucesso material e intelectual tornara-se uma prisão dourada, e a cada dia o vazio em seu interior parecia expandir-se, ofuscando o brilho das suas conquistas. O ponto de inflexão veio durante um período de profunda introspecção e luto. Uma perda pessoal recente havia despedaçado as certezas que ainda o ancoravam à realidade. As perguntas existenciais que antes eram objeto de estudo abstrato, agora eram feridas abertas, sangrando na sua alma. Noites eram passadas em claro, no silêncio opressivo de seu escritório. O único som sendo o crepitar esporádico da lareira e o som do vento fustigando as janelas. Uma dessas noites em particular gravou-se em sua memória com uma nitidez quase dolorosa. Uma tempestade lá fora refletia ao turbilhão em seu interior. A energia elétrica falhava intermitentemente, mergulhando o ambiente em uma penumbra que acentuava a sensação de isolamento. Velhos manuscritos, teses não concluídas, cadernos repletos de anotações, tudo parecia desprovido de sentido. Ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas da exaustão da própria alma que busca e não encontra. Foi então, em um momento de rendição total, que aconteceu. Alexandre fechou os olhos, não em busca de sono, mas como um gesto de desespero, de exaustão diante de sua própria mente barulhenta. O som da chuva lá fora pareceu diminuir, e o estrondo distante de um trovão ecoou como um lamento final. Naquele vácuo sonoro, naquele instante de profundo e absoluto silêncio, uma presença indizível preencheu o espaço. Não era um som audível, não uma voz que se manifestasse através de suas orelhas, mas uma ressonância que atravessou seu ser, vibrando em cada célula, em cada pensamento. Era uma comunicação direta, um implante de pura clareza, desprovida de palavras, mas carregada de significado absoluto. A sensação era de estar envolto em uma luz cálida, uma paz que nunca antes havia experimentado, nem mesmo nos momentos mais serenos de sua vida. Era o conhecimento, instantâneo e inquestionável, de que ele não estava sozinho. A mensagem, ou melhor, a compreensão, não se deu em frases ou discursos. Era uma verdade destilada, um conceito puro que se desdobrava em sua consciência. Você é luz. Sua verdade não reside apenas nos pergaminhos e nas bibliotecas.
mas na ponte que você deve construir entre eles e o coração dos homens. Sua missão é despertar a centelha. Seu destino é ser um farol. A cada palavra, ou mais precisamente, a cada influxo de conhecimento, uma torrente de lágrimas descia pelo rosto de Alexandre. Não eram lágrimas de tristeza, nem de medo, mas de um reconhecimento profundo e avassalador, como se uma memória ancestral de sua própria alma tivesse sido finalmente despertada. Aquele instante, para ele, era o ponto zero de uma nova existência. Quando a presença se dissipou, deixando para trás apenas a reverberação de uma paz profunda e um amor incondicional, Alexandre abriu os olhos. O escritório ainda estava escuro, a chuva ainda caía. Mas o mundo e ele mesmo haviam mudado irreversivelmente. A dúvida inicial, a tentação de racionalizar o evento como um produto de sua mente exausta ou do luto, não se manifestou. Era inegável. A experiência fora mais real do que qualquer livro que já lera, qualquer teoria que já discutira. Naquele momento, ele não se importava se a voz era de um ser divino externo, de sua própria psique profunda ou da própria consciência universal. O que importava era a verdade intrínseca da mensagem e o amor que a acompanhava. Nos dias e semanas seguintes, Alexandre embarcou em uma jornada de reorientação. Ele não abandonou seus estudos, pelo contrário, mergulhou neles com uma paixão renovada, mas com um propósito completamente diferente. Sua pesquisa agora visava compreender as experiências místicas em todas as culturas, a psicologia da transcendência, a neurociência da espiritualidade. Ele buscava desvendar como a ciência moderna poderia dialogar com a sabedoria ancestral, como as verdades reveladas em momentos de epifania podiam ser contextualizadas e compartilhadas de forma inteligível. Sua escrita, antes árida e acadêmica, começou a fluir com uma clareza e uma profundidade emocional que cativavam. Sua missão tornou-se evidente: ser um facilitador, um farol que ilumina os caminhos para que outros pudessem encontrar suas próprias centelhas. Ele começou a palestrar, não como um pregador dogmático, mas como um explorador que compartilhava suas descobertas, convidando à reflexão e à busca interior. Nem todos compreenderam. Alguns colegas o viram como alguém que havia perdido a sanidade ou sucumbido a um misticismo ingênuo. Outros, no entanto, foram profundamente tocados por sua sinceridade e pela universalidade de sua mensagem. Ele aprendeu a conviver com a incompreensão, pois a convicção nascida naquela noite tempestuosa era inabalável. A voz, como ele a chamava, não voltou a falar em termos literais, mas a presença permaneceu como uma bússola interna, uma fonte de intuição profunda e uma guia silenciosa. Alexandre descobriu que a voz de Deus não era um comando externo e constante, mas um estado de ser, uma sintonia com uma sabedoria que reside dentro de cada um, esperando ser ouvida. Sua vida se transformou de uma busca incessante por respostas externas para uma dedicação em ajudar os outros a descobrir as perguntas e respostas dentro de si mesmos. Ele se tornou o construtor de pontes que a voz havia profetizado, conectando o conhecimento antigo ao anseio moderno por significado, demonstrando que a maior revelação pode vir quando estamos mais perdidos, quando nos rendemos à possibilidade do inefável. Esta jornada de Alexandre é um testemunho da capacidade humana de transformação e da persistente busca por um propósito maior. Ela nos lembra que, independentemente de como interpretemos a origem de tais experiências, sejam elas divinas, psicológicas ou uma fusão de ambas, o poder de uma revelação que muda o destino e a missão de um indivíduo é inegável e profundamente inspirador. Chegamos ao fim desta jornada e sou imensamente grato por você ter dedicado seu valioso tempo para acompanhá-la até aqui. A história de Alexandre é um lembrete vívido de que as fronteiras do que consideramos possível são frequentemente mais flexíveis do que imaginamos, e que a busca por significado é uma aventura eterna da alma humana.
Que este relato possa inspirar uma reflexão sobre as vozes silenciosas que nos guiam ou os momentos de clareza que nos esperam, seja qual for a sua natureza. Se você se sentiu tocado por esta narrativa, considere deixar um gostei, compartilhar seus pensamentos nos comentários ou se inscrever no canal para mais explorações profundas. Seu apoio torna possível continuar a desvendar essas tapeçarias da experiência humana. Que a paz esteja com você.